Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, comente o nosso vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com amigos, ajude-nos a divulgar cada vez mais a história de Itapipoca. O tema de hoje é João Cativo. E aí há de se perguntar inicialmente, quem foi João Cativo? De fato, João Cativo existiu? Bom, recentemente a Secretaria de Cultura Local promoveu um momento riquíssimo com o professor Celso Ximenes, que faz um trabalho belíssimo na nossa região, acerca dos animais pré-históricos que habitaram a Itapipoca. E aí nos leva então aos tanques do João Cativo, que fica aqui na fazenda em Poeiras, bem próximo aqui do Arrodeador, entre o Arrodeador e a fazenda Mucambo. Esses tanques, em 1961, houve uma expedição de professores do Rio de Janeiro, dali retiraram fósseis de diversos animais pré-históricos. Foram levados então para o Museu Nacional e, lamentavelmente, apagados pelo último incêndio que aquele museu sofreu. Mas voltemos aqui à temática João Cativo. Cabe-nos então perguntar, quem foi João Cativo? De fato, João Cativo existiu? Bom, João Cativo é um nome comum na oralidade dos moradores, tanto dos nossos ancestrais, como de parte dos moradores da atualidade aqui nessa região sertaneja. Principalmente os moradores aqui do Mucambo, da Fazenda Açude e da Fazenda Arrodeador. Essas fazendas elas estiveram durante mais de 2 séculos nas mãos de pessoas da família Alves. E ainda continua, boa parte delas hoje ainda pertence aos membros da família Alves. E é comum desde os nossos ancestrais, a migração rotineira inverno-verão, entre o Mucambo, o Arrodeador e a Fazenda Açude. É a migração que o sertanejo, principalmente o criador de boi, faz, né, do gado. Dado que aqui na região do sertão, o gado ele não fica no período do verão. Não tem pasto, não tem alimento próprio da natureza para o rebanho. Então eles migram para a região do Mucambo ou para a região serrana. Pois muito bem. Voltando aqui à pergunta sobre o João Cativo, na realidade é um nome que ficou na memória tanto dos nossos ancestrais, como eu já disse, bem conhecido pela geração dos meus avós, dos meus pais, e pela minha geração também, né? A grande questão é que até hoje não houve uma pesquisa que pudesse definir, chegar a uma conclusão de quem foi realmente o João Cativo, né? De onde ele veio, se realmente ele esteve ali naquela região e o que funcionou ali, naqueles tanques, naquela região, nos arredores daqueles tanques de onde foram tirados os fósseis dos animais pré-históricos. Porém, sabe-se que aquela região foi batizada por tanques do João Cativo, né? Pela oralidade dos nossos ancestrais, teria sido um escravo que teria fugido de uma fazenda e teria vindo se refugiar ali naquela região. E para ali teria vindo outros escravos, né, fugidos, e habitaram ali aquela região daqueles tanques, até porque os tanques são enormes e eles mantinham água durante todo o período, armazenavam água suficiente para o período do verão. Agora a gente precisa fazer alguns questionamentos pertinentes a esta possibilidade em torno daqueles tanques ter havido a formação de um quilombo, né? Porque refúgio de escravos foragidos, a gente ficou conhecido no Brasil por o nome de quilombos. Então, houve um quilombo no João Cativo, que é provável que sim, né? É o que nós precisamos investigar a partir de agora. Não só conhecer a figura, tentar conhecer a figura do João Cativo, como a formação desse possível quilombo ali nos arredores dos tanques.
Aí a gente vai pegar algumas informações, poucas informações que nós temos, mas que, de uma certa forma, até contradiz um pouco a história da possibilidade desse quilombo ali na região. Bom, os meus avós nasceram aqui na região no início do século XX. De acordo com meu avô, que era um excelente memorista, por sinal, ele dizia que o João Cativo era um escravo que teria fugido de uma fazenda aqui do município de Itapipoca e teria vindo se refugiar ali nos tanques. Mas ele mesmo não sabia quando isso teria acontecido, nem de onde tinha vindo o João Cativo. Mas essa afirmação do meu avô, eu escutei de muitas pessoas centenárias que viveram aqui nessa região. A mesma informação. Porque o caminho que ligava o Mucambo ao Arrudeador, ele cortava exatamente bem ali nas beiradas de um dos tanques. Esse já é o segundo caminho, né? E aí nós vamos ver o seguinte: o primeiro caminho traçado entre o Mucambo e o Arrudeador, que foi traçado pelo capitão Francisco Manuel Alves, que estabeleceu sua fazenda no Mucambo, inclusive o casarão hoje está lá ainda, né? E uma segunda fazenda, onde ele trazia o seu rebanho no período invernoso, aqui na Fazenda Açude, que fica ligada ao Arrudeador. Quem era Francisco Manuel Alves? Um dos portugueses, Antônio Manuel Álvares. Ele era irmão do Joaquim Manuel Alves e do Bento Alves, entre outros, que foram figuras importantes da política da povoação de São José e, posteriormente, do município da Imperatriz. Sábio, ligando Mucambo ao Arrudeador e à Fazenda Açude. Essa estrada, ela até meados da década de 70, ela ainda tinha o mesmo percurso. Ela vinha do Mucambo pela Fazenda Ipueiras, pegando ali aquela ponta de serra que a gente denomina de Tibiro. Dali ela descia na direção oeste e abaixo dos tanques do João Cativo, ela fazia um L, virava para a direção norte, para poder desembocar no Arrudeador. Então essa primeira estrada, traçada pelo capitão Francisco Manuel Alves, ela passava exatamente bem abaixo dos tanques do João Cativo. Aí, no início da década de 70, o Osmundo Cordeiro traçou ela por cima dos tanques do João Cativo. Ela não ia mais pela ponta da serra, era um pouco mais à frente, e aí ela descia um pouquinho e formava o L na direção norte, passando exatamente bem ao lado de um dos tanques do João Cativo. Pois bem, aí em 1862, houve a transferência da sede do nosso município, como já foi tratado em vídeos anteriores, aqui no canal, da região serrana para a planície de Itapipoca. E o vereador camarista Joaquim Manuel Alves, irmão daquele Francisco Manuel Alves, foi quem fez todo o relato escrito do processo de transferência para ser enviado para o governo da província do Ceará. Curiosamente, em parte do seu relato, ele faz menção aos tanques João Cativo, à região João Cativo. Quando ele vai dizer que na fazenda Mapeguaba, lá na região serrana, com o desmonte das residências e a transferência dos moradores, tinha ficado um engenho comprado na Tchecoslováquia e que teria sido transportado
do Porto do Mundaú até lá a Mapeguaba, na região serrana, puxada em carroça puxados, conduzida pelos escravos, né, lá do fazendeiro, o dono da Mapeguaba. Isso há 20 anos atrás, de 1862, segundo Joaquim Manuel Alves, 20 anos antes, teria acontecido isso. E que hoje a fazenda já estava em completo abandono, dado que os seus escravos teriam se debandado para a região João Cativo, para o refúgio. Ele usa o termo refúgio. Para o refúgio João Cativo, onde eles, os escravos, dizem viver melhor. Então, aqui cabe outra investigação. Se em 1862 a localidade João Cativo ainda era um refúgio de escravos, de africanos escravizados que fugiu do domínio dos seus senhores e vinham habitar naquela região em busca da liberdade perdida, como é que se dava então a proximidade dos senhores de fazendas com aquele refúgio, dado que ali tinha uma estrada que ligava a comunidade do Mucambo de Baixo com a comunidade do Arrodeador, que passava bem ao lado. Então não tinha como em 1862 aquilo que poderia ter sido um quilombo ainda está ali na condição de um quilombo sem o conhecimento dos senhores de fazenda. Né? O relato do Joaquim Manuel Alves expressa exatamente isso. Para o refúgio João Cativo, onde eles dizem, os escravos dizem viver melhor. E desde 1850 a 1860, provavelmente, a data da construção daquela primeira estrada ligando essas duas comunidades, né, os fazendeiros já faziam esse percurso constantemente entre as duas comunidades, passando pela região do João Cativo. Então, eles tinham já conhecimento daquela comunidade. E como foi que se deu? Em 1862, já se dava uma relação saudável de aceitação por parte dos fazendeiros? Essa é a grande pergunta, que nos competirá também uma futura investigação. A nós, historiadores, aos pesquisadores de Itapipoca, que têm interesse na temática João Cativo. Agora, o nosso pensamento preliminar, ali foi um quilombo, é uma visão, repito, preliminar. Pelo pouco que nós herdamos da memória dos nossos ancestrais e por esse relato do vereador Joaquim Manuel Alves em 1862, tudo nos leva a crer que João Cativo foi uma localidade onde se estabeleceu, sim, um quilombo. Se ele for o líder, acreditamos nós que poderá ter sido, sim, até porque ali a região herdou o seu próprio nome, né? João Cativo. Ele deve ter sido o primeiro a chegar naquela comunidade. E dali vieram outros africanos escravizados se refugiar junto com ele. Para encerrar, mais uma questãozinha básica com relação aos tanques do João Cativo. Na atualidade, no final do século XX, a gente sempre encontra a localidade João Cativo associada à fazenda Carrapato. Na realidade, aquela região ali se chama Ipueiras, sempre se chamou Ipueiras. Carrapato é a fazenda do Dr. Juraci Teixeira, que fica bem acima da fazenda Ipueiras. Né?
Fazia parte das terras compradas, adquiridas pelo sargento-maior Antônio Manuel Álvares, dos herdeiros do Francisco Pinheiro do Lago. Foi a terceira sesmaria do Francisco Pinheiro do Lago. Então o sargento-maior Antônio Manuel Álvares adquiriu aquelas terras dos herdeiros do Francisco Pinheiro do Lago, ficou com o seu filho Francisco Manuel Alves, depois passou para o neto Antônio Manuel Alves, Capitão Tunico. E a fazenda Ipueiras ficou para um dos filhos do Capitão Tunico, que se chamava Antônio de Castro Alves, que deixou como herança para a sua filha Maria de Castro Alves, que era a minha bisavó paterna. Quando a família do Dr. Juraci Teixeira compra a fazenda Carrapato, logo em seguida, na década de 70, eles anexaram por compra a fazenda Ipueiras à fazenda Carrapato. Daí porque a gente dizer que os tanques do João Cativo estão dentro da fazenda Carrapato. Mas na realidade eles estão dentro da fazenda Ipueiras, das terras denominada Ipueiras. Uma segunda questão que a gente precisa desmistificar, esclarecer desde já, para não haver dúvidas para os futuros pesquisadores, com relação àquela família que reside ali no trilho. Poderia, porque isso foi uma das questões levantadas lá na conferência nós participamos. Poderia ter algum vínculo com o João Cativo? Não, não tem. Aquela família, aquelas pessoas que hoje residem ali no trilho, ao lado dos tanques do João Cativo, na realidade eles vieram do Mucambo de Baixo. Era o Raimundo Marques, conhecido como Vermelho, e a sua esposa Emília. Inclusive deve estar com 1 ano, 2 anos que o Vermelho faleceu. E ali estão os seus filhos e os seus netos. Eles moravam no Mucambo quando o Antônio Augusto Alves e a tia Olívia faleceu. Então eles deixaram o Mucambo e vieram ali para o Carrapato, e logo em seguida migraram mais ali para a região onde estão hoje, que é a região conhecida como Trilhos. Então eles não têm ligação nenhuma com aquela região anterior do João Cativo. Teve moradores ali no João Cativo no século XX? Teve. No início do século XX tinha um cidadão ali negro que se chamava Francisco Luiz. Ele morava exatamente à frente, mais próximo da serra, na antiga estrada que nós citamos aqui anteriormente, aqui no vídeo. Ele constituiu sua família ali, na sua casa. Depois os filhos foram casando, indo embora para o Mucambo, para outras regiões. Há uns 2, 3 anos faleceu um dos filhos dele, ali na Ipueiras, mas lá já próximo ao Mucambo, que a gente conviveu com esse senhor durante muito tempo. Inclusive ele tinha, eu não sei bem o nome dele, mas era conhecido como Velho Luiz. Era o vínculo com o nome do pai, né? Chico Luiz. Mas os filhos desse senhor estão ainda lá no Mucambo. E na década de 70 tiveram alguns moradores ali, mas eram casas construídas por eles mesmos. Pediu uma morada ao proprietário, o Dr. Juraci, eles fixavam a residência ali naquele local, moravam algum tempo, depois iam embora, acabavam derrubando as casas. Isso foi só até a década de 70, né? De 80 para cá não residiu mais ninguém ali nos tanques do João Cativo. Para onde foram os moradores antigos do João Cativo, o que aconteceu realmente com eles, são as investigações que nós iremos fazer. Quando eu me refiro a nós, a todos nós pesquisadores da Itapipoca, né? Uma boa pesquisa aí pela frente, né? Sobre o João Cativo, a sua figura histórica, né? A possibilidade de ter havido um quilombo ali naquela região, e para onde foram os descendentes dos primeiros moradores ali do tanque do João Cativo. Era isso que nós gostaríamos de colocar neste vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.